saudável e, sobretudo, de caráter construtivo e positivo. E a gente, nas quartas-feiras, a gente tem o Fazer o Bem Faz Bem, onde nós trazemos aqui as instituições Sim. que, de alguma forma, fazem isso em prol do outro. Tá vendo? Sim. Tem muita gente, viu? E há muita gente na sociedade, graças a Deus, fazendo muita coisa bacana, muita coisa importante. E uma pena que o Kiko não está aqui, ele não pôde, ele ligou aqui agora para a gente por um problema familiar. Ele não vai nem participar por telefone. Essa é a informação que eu acabei de saber aqui da produção. Só está para justificar para o ouvinte, porque a gente viraliza a arte, né, pela internet para mais de 100 mil pessoas, viu? Então muita gente nos ouve no país inteiro, inclusive fora. Esse programa tem gente acompanhando na Alemanha, na Angola, em vários países de língua portuguesa. Isso é uma gratidão muito bem, porque esse projeto Saúde no Ar, ele está indo além das fronteiras da Bahia e do Brasil, graças a Deus. É porque, na verdade, Joilson e Jaciara, a gente aqui nesse projeto, nesse programa, ele já nasceu com a luz divina, sob a inspiração da luz divina. Parece que, ainda há pouco eu estava falando para Sérgio, a gente parece que quando a gente se conecta com as luzes de todos, cada um de nós somos luzes, quando nós nos conectamos, a gente parece que consegue realmente anteceder o que está por vir. Não é meio que visionarismo isso não, mas tem um pouco também disso, mas a gente, então, eu estou trazendo isso para dizer o seguinte, hoje a importância desse momento todo que nós estamos vivendo, e dizer com muita tranquilidade que a humanidade está passando por uma transição muito forte, viu, Jaciara? Muito forte. Então a gente precisa evidenciar, sim, os bons exemplos, ecoar todos os cantos. Se as pessoas fizessem isso, começassem a cada vez mais compartilhar pelo WhatsApp informações positivas, de caráter positivo e construtivo, o mundo vai melhorando. A gente vai melhorando aos poucos, porque no momento que você começa a compartilhar informações de caráter negativo, essa negatividade ela vai ficando no seu entorno. Negativo entenda violência e tudo que agride e destoa do propósito divino, que é a prosperidade e a vida saudável. Então, esse é o nosso propósito, e eu estaria aqui o Kiko para dar esse exemplo também, que ele é um empresário do setor que pensa numa economia solidária, tem muitos já começando a ver esse universo da economia solidária, e é um caminho que realmente está chegando. Acho que é a grande saída para a grande crise da humanidade que começa a se enfrentar agora, porque você não imagina o que é hoje, por exemplo, está parando o país inteiro na questão da educação. Hoje, com o advento das informações, das tecnologias, hoje um professor ele pode dar aula para o mundo inteiro. Você imagina quantos professores podem estar desempregados? Você entende? Então, assim, tem muita coisa acontecendo na revolução digital que a gente só está no início dela. E é preciso a gente ter um olhar de muito cuidado e de sobrevivência de todos. E essa sobrevivência, significa economia solidária. As pessoas precisam estar no processo do lucro, porque se não tiver no processo do lucro, a humanidade vai sucumbir. Como já ia a gente só olhar o que está acontecendo. Então, estou trazendo isso até para justificar a ausência de Kiko. Ele está aqui, Kiko, aberto a oportunidade para você falar dos seus projetos, que são de muita importância nesse cenário, e a gente vai evidenciando aqui. Jaciara, voltando aqui agora para algo que interessa, que é a parte da assistência social. Eu queria que você rememorasse aí, em diversos casos que você já teve, qual foi aquele que mais te tocou? Porque este caso que você vai rememorar agora, pode ter certeza, o ouvinte que está ouvindo, ele está lá ouvindo, ele vai lembrar que talvez tenha acontecido com ele. Traga isto para que a gente seja compartilhado aqui com a gente, e traga também o que mais te tocou, aquele que trouxe uma dor muito grande que você não conseguiu resolver e que poderia ter sido uma saída para alguma outra coisa, até para o poder público que também nos ouve, pensar e achar uma saída para essas situações, e aquele que foi solucionado com muito amor, com muita leveza. Fale um pouco disso, rememore para a gente, compartilhe com a gente. Bem, eu retomo até o que eu falei, né, no caso do meu pai, porque foi um caso que eu agi não porque era uma pessoa idosa, que eu quero aqui ressaltar o trabalho muito bem feito que o promotor, Dr. Ulisses, né, o coordenador, tem feito com a pessoa idosa no município de Salvador. Fantástico as reuniões que a gente tem, as audiências públicas, a atuação aí do Ministério Público no GEDEM, GEIDEF, e a gente procura, né, exatamente esse setor para isso. Mas na época, né,
Isso há 10 anos atrás, quando eu perdi o meu pai, eu procurei, não era ele na verdade, e assim, no período, o Ministério Público encaminhou para o interior e lá não se fez o que deveria ter feito, que era regular o meu pai dentro do que preconiza, do que pede exatamente a regulação. Eu sou contra essa regulação, vou até falar logo aqui, enquanto assistente social, para mim isso não funciona. E aí o que eu, infelizmente, que me tocou, você perguntou, é algo que me doeu bastante. Eu vejo que essa doida tá aí. Doeu bastante, é um profissional dizer assim, eles não vão regular o seu pai. Eles não vão deixar de regular um jovem que tem para viver muito tempo do que o seu pai, que tem 87 anos e que sofreu apenas um AVC isquêmico. Gente, apenas um AVC isquêmico. O meu pai, ele poderia estar vivendo hoje se tivesse um neuro, se tivesse um cardio, que depois desencadeou um edema pulmonar. E eu fui até o diretor da regulação, ele deve se lembrar disso, que eu pedi que regulasse meu pai, que visse alguma coisa que estava acontecendo, porque não era o meu pai, mas era o usuário do Sistema Único de Saúde naquele momento. E quando eu observei, meu pai tinha sido regulado por telefone e não tinha nada no sistema, quando eu procurei a rede de proteção à pessoa idosa. Esse foi um dos casos. O outro caso é justamente agora, na minha atuação com a pessoa idosa. Casos que me remetem exatamente a esse período, mas também a tristeza de saber que o Estatuto do Idoso traz muita coisa que a gente precisa efetivamente fazer valer. E um desse é exatamente o que diz aqui, ó, capítulo 2, desculpa. As obrigações, por exemplo, previstas na lei, não excluem a prevenção, outros decorrentes princípios por elas adotados. Então a gente tem que observar a prevenção. Essa prevenção da violação do direito, da violência, tem que ocorrer na família. E hoje o que me dói bastante é observar que a família é que está cometendo essa violência contra a pessoa idosa. E aí diz assim, é dever de todos prevenir ameaça ou violação aos direitos do idoso. Então não é só do assistente social que está ali em qualquer setor, qualquer política pública, qualquer instituição, defendendo esse idoso, né? Mas e viabilizando a garantia desse direito, mas é de todos, é da população, é do poder público. Então eu chamo a atenção agora, poder público, vamos fazer valer a Lei 10.741, que preconiza exatamente o Estatuto do Idoso, mas que também é um desmembramento da Constituição Federal. Na Constituição Federal fala dos direitos da pessoa idosa e qualquer um outro cidadão. Então assim, me doeu bastante agora ver que uma família maltratou o idoso, mas que, assim, violência física. Eu fui fazer a visita, emiti o relatório técnico para a rede de proteção, fui até a determinada instituição da saúde, que era um hospital. Quando eu voltei, eu retornei para fazer uma revisita ao idoso, e que inclusive a rede de proteção já estava junto, procurando fazer valer, né? Quando eu retornei ao hospital, a idosa tinha ido a óbito. Isso me doeu bastante e falou como é que pode você supostamente ter uma violência cometida na família. E aí a idosa estava desacordada e essa idosa veio a óbito. Você veja que emaranhado. Olha, nós tivemos aqui, vou aproveitar esse gancho. Sérgio, você que está na linha, você vai entrar também, só me dê um minuto. Nós tivemos aqui uma semana de cardiologia. Sabe que você falou de AVC? E nosso tema central era conhecer, prevenir e transformar. Sim. Muito bem. O que acontece é o seguinte, hoje as informações estão colocadas, os dados estão colocados, nós sabemos da dificuldade da regulação daqui e de todo o país, é real isso que você traz. Só para o povo entender, o pai de Patrícia também morreu por conta de AVC e dentro do Hospital Geral, infelizmente. Não, houve, assim, a gente sabe disso. Infelizmente os dados não são lindos. E aí, por outro lado, eu me lembro agora aqui de Nascimento que mandou uma foto para mim que eu não vou esquecer nunca. Uma fila de um monte de gente indo para uma portazinha dizendo assim, cirurgias e medicamentos. E a outra, mudança de hábito. Não tinha ninguém. Não. Pronto. Com isso, eu quero dizer o seguinte, a responsabilidade do que está aí também é nossa. Sim. O pai que está ouvindo agora, a mãe que está ouvindo e que quer que essa criança não passe essas dificuldades no início, ela precisa mudar esses hábitos, ensinar desde cedo. Isso é o conhecer. Não basta apenas conhecer, porque as informações estão colocadas. É preciso também prevenir. Sim. E a prevenção não cabe só no outro. Não. A responsabilidade da vida também é nossa. Sim. E aí, o pior, aí agora vem transformar.
Quando a situação já está colocada, já está aí. A gente sabe, olha, imagina, a gente está falando com assistente social que vive isso tudo, sabe dessa história da regulação. Houve do outro lado que o governo melhorou algumas coisas, mas ainda não chegou no ideal. A gente precisa fazer uma transformação. Aí entra a sensibilidade humana. Aí me vem a voz aqui agora ecoando na minha mente, Carmen Lúcia, a saúde não é negócio. Exatamente. Você entende? Então a gente precisa realmente compreender que saúde e educação, para que um país que quer levar a sério, é preciso olhar com um olhar humano. Sim. Sérgio, você está na linha. Fale aí um pouco para a gente. Bom dia a todos. Eu estou ouvindo aqui a doutora falar com muito interesse. A saúde não é um negócio, concordo plenamente com o que você está falando. E a saúde começa, muitas vezes para mim, pessoalmente, em mim. Dos meus hábitos do dia a dia, de uma boa alimentação, de uma boa atividade física e de um bom estado interno, de um bom estado onde a cabeça rode menos, vamos dizer assim, onde a gente esteja menos sujeito a estresse, onde a gente possa estar mais centrado e ser mais forte para reagir às coisas que vêm de fora, que de uma certa forma, se a gente estivesse mais fraco, nos derrubaria. Perfeitamente. Então, eu acho que é todo um conjunto, e admiro muito o trabalho dos assistentes sociais todos, porque esse pessoal trabalha uma luta muito difícil e precisa de muito apoio, precisa de muita ajuda. Eu sei que o que vocês fazem é muito difícil. Agradecemos a participação aí do Sérgio. Só para voltar nesse assunto da questão da saúde, hoje o Conselho, o que ele tem de direito de fazer na questão dos pacientes que estão aguardando a regulação, que estão na fila da regulação? Na verdade, o Conselho, qual que é o papel do Conselho? Né? O Conselho é um órgão deliberativo, fiscalizador, paritário, que trabalha na questão da fiscalização, da execução dos serviços prestados, né, no município à pessoa idosa. E o Conselho não tem poder de polícia. O Conselho, quando tem uma denúncia de qualquer que seja, o que for, violência e violação de direitos, o papel da assistente social é encaminhar e fazer a visita, se necessário for, no caso, e aí emite um relatório técnico com parecer que vai para a rede de proteção. E encaminha para onde for necessário. Qual é a rede que toma, né, esse partido? Porque partido é você tomar a dor de outra. Eu estou, por exemplo, se eu sou assistente social, eu estou tomando partido da tua dor. Então, eu estou encaminhando você para o direito que é seu. Então, o Conselho, enquanto órgão fiscalizador que monitora, mas não é aquela questão punitiva de fiscalizar para punir, mas para orientar, para estar ali, ele não tem poder de polícia, mas ele encaminha para a rede que é responsável por fazer exatamente essa atuação aí de ver o que está acontecendo, a violação de direitos na saúde, então vamos encaminhar para a promotoria da pessoa idosa, defensoria pública, entende? É nesse sentido. Agora, o Conselho do Idoso, nesses 2 últimos anos, né, que tem uma nova gestão, eu até quero ressaltar aqui a nossa presidente Daniela Simões, que eu até falei para um momento, ela está aqui também com vocês, falando sobre o Conselho, fazendo sobre a visibilidade do Conselho, enfim. Nós costumamos realizar seminários voltados à política pública da pessoa idosa, temáticas sobre violência contra a pessoa idosa, o papel da mulher idosa na sociedade. E aí a gente fez agora, recentemente, um ato, né, um evento que nós fizemos sobre a saúde da pessoa idosa, como envelhecer exatamente, envelhecimento saudável. E nós falávamos exatamente, tivemos ali uma geriatra como palestrante, e outras pessoas da nutrição também, da COSAN, da Secretaria de Promoção Social, que é um parceiro nosso lá dentro, porque a gente pertence, né? O Conselho é ligado à Secretaria de Promoção Social. E aí o que acontece? Nós fizemos esse evento falando da saúde da pessoa idosa, envelhecer saudável. É exatamente essa reeducação dos hábitos, né? E assim, não só do idoso, mas da família do idoso. Porque a gente fala muito da questão do público idoso. E essa família que tem que cuidar dele. E a sociedade que tem que entender, além do respeito, mas também na orientação para que essa população esteja envelhecendo com saúde, porque nós temos uma população idosa e daqui a pouquinho é um número será bem maior. 2050, inclusive, está aí os estudos que a população será 3 vezes mais do que temos hoje.
Então, assim, o conselho, ele atua nessa questão de justamente de prevenir essa violação na questão dos seminários, de sensibilizar a família, a população, mas encaminhando os fatos que ocorrem de violação de direitos para a rede de proteção, que tem poder de polícia, que tem poder de notificar, entende? Eu vou deixar aqui uma sugestão. Eu sei o que você fala e isso acontece na nossa sociedade. Infelizmente, tem muito idoso hoje que está submetido a algum ente da família à violência por conta da droga, por conta de alguma coisa. E aí esse número, infelizmente, ele tem aumentado, pelo menos é o que a gente tem observado. E aí eu deixo aqui um apelo, enquanto a gente não vive essa sociedade saudável, próspera para todos, eu faço aqui um apelo para as instituições que estão no entorno desse idoso, que pode estar sendo acometido de violência, os outros idosos, do grupo de casais, do grupo da igreja, do grupo espírita, não importa de onde você esteja, façam uma visita regular a esse idoso. Aos poucos, vão conduzindo de uma forma sutil para que o agente agressor ele fique vencido pelo amor. Sabe? Porque eu tenho absoluta certeza, não há, quando a gente começa a botar vibrações positivas, amor no processo, vence. Então esse idoso, por exemplo, que está nos ouvindo aqui agora, se está submetido a isso, primeiro coloque uma música religiosa diuturnamente, ou seja, de manhã, de tarde e de noite, no seu ambiente. Porque acredite, essa vibração, essa onda sonora, ela vai ficar impregnada no seu ambiente e aí vai trazer mais paz e sossego. Acredite. Então, para a gente realmente começar a construir um mundo melhor, a gente precisa começar da gente. É deixar esta luz que somos, que está na gente, que é divino, que veio de algum canto desse universo, de Deus, eu costumo dizer isso. Quando nós entramos nesse planeta, é que infelizmente tem tantas vibrações descendentes, negativas, que ofuscam essa luz divina. E a gente precisa aprender a deixar essa luz divina brilhar. Enquanto a gente está no processo de aprendizado, para aprender, aqui ficam algumas sugestões importantes. Ó. Comece a encontrar nos meios elementos da natureza e coloque na sua casa, porque esses elementos da natureza, eles têm vibrações positivas, é divino, é Deus que está ali também. A música, se ela tem uma sonoridade positiva, ela vai ajudar. Então, ó, esse idoso que está aí agora nos ouvindo e que pode estar submetido a essas violências, peça socorro para um amigo, para alguém familiar, e de forma sutil, vence-se a dor com amor, vence-se a guerra com a paz. Eu não tenho dúvida disso. Tem vários exemplos que a gente pode citar aqui. Então, Jaciara, eu queria deixar essa mensagem. Eu sei que ainda tem 8 minutos, vocês vão estar ali olhando, olha lá o tempo. 8 horas e 52, mas Carlos está na linha. Vale aí, Carlos. Sim. Bom dia, Carlos. Bom Carlos. dia, Carlos. Carlos vai A voltar a ligação ligar. caiu, 8 horas e 53 minutos. Agora, Nós Jaciara, voltamos fale para pra gente, dê um exemplo, Jaciara, rememore aí pra gente, compartilhe com a gente uma coisa bacana que teve solução. Porque a gente também tem muitas coisas que tem solução. Porque eu vi isso, vivo de perto isso. Sim. Nem tudo é problema, ao contrário, tem muita solução que também é colocada e que a gente fica feliz em quando vê um paciente, por exemplo, na unidade hospitalar, saindo porque resolveu o seu problema. Né? Exatamente. Traga aí pra gente uma coisa que te Não tocou. só na rede hospitalar, mas a gente que está encaminhando essas pessoas para aquilo que tem direito, né? O que é direito de fato, para as políticas públicas diversas. Porque a assistência social, ela não trabalha sozinha, ela trabalha com as outras políticas públicas. E a gente observa, inclusive, quando a gente encaminhou, por exemplo, olha, eu tenho ciência de um idoso, gente, com 72 anos, que não tem renda. E ele foi, 72 anos, não tinha o BPC, benefício de prestação continuada, que é direito à pessoa idosa, com 65 anos, a partir de 65 anos, que nunca contribuiu com a Previdência. E aí eu tive a ciência de que esse idoso, 75 anos, nunca deu entrada no BPC. E aí eu perguntei por que ele nunca deu entrada. Ele falou assim, porque eu nunca quis. Eu achava que eu não ia ter direito a isso. Eu falei, não, mas é direito do senhor, está aqui na Constituição Federal, que todo idoso tem, na lei orgânica, aliás, de assistência social, fala exatamente, a LOAS fala que o senhor tem direito ao BPC, benefício de prestação continuada, mas também traz esse direito justamente para o senhor procurar. Aí encaminhei esse idoso
para o INSS, preenchi o formulário, imprimi, preenchi o formulário, encaminhei. Com 45 dias ele voltou lá e disse assim, ó, eu recebi a carta que eu fui contemplado com o BPC e agora estou indo para o banco, abrir a conta e tal. Fiz, é isso aí que você tem que fazer, você tem que correr atrás dos seus direitos. É um direito seu. Olha quanto tempo ele perdeu, né? De 65 a 72 anos, sem receber o benefício que era de direito dele. Então, assim, tem coisas que a gente observa que está fluindo, inclusive a rede também. A gente tem encaminhado alguns casos e, inclusive, a Defensoria é uma grande parceira com a gente, assim, assistente social, parabéns a você, Raíza, que está lá trabalhando, doutora Laís, que é a defensora pública, que está com a gente também. Os casos que a gente tem encaminhado têm tido solução, então a gente tem a contra-referência. Pronto, a gente vai falar com o ouvinte agora, o Reinaldo está na linha. Bom dia, Reinaldo. Alô? Alô, Reinaldo, bom dia. O Reinaldo a ligação volta a vai ligar. cair. Carlos Vamos lá, Prazeres ligação pra também, Reinaldo, todo. Veja se tem alguém também no zap para que a gente possa estar. Esse trem tá caindo, hein? Eu quero aproveitar aqui a oportunidade de mandar um alô para o Carlos Henrique lá de Brotas, está nos acompanhando pelo Facebook, lá de Simoncilho, a Alderice de Cristo, também na sintonia da Excelsior AM 840. Muito bem. Eu tenho um sonho, você sabe qual é o meu sonho? É que a gente consiga melhorar, e estamos nesse processo. E tem muita gente preocupada realmente nesse processo de transição planetária. E o meu sonho é que a gente realmente viva de uma forma mais harmônica, mais em paz. A gente tenha realmente condições para evoluir. E não só uma condição espiritual, uma condição mental, mas sobretudo também material, porque nós estamos aqui encarnados de corpo e, né? Então a gente precisa. E o meu sonho é que, por exemplo, na área de saúde, um profissional dê um período por semana ao seu próximo, sem pensar necessariamente em dinheiro. Exatamente. Esse é um sonho. No dia que isso acontecer, a gente vai ter, pode ter certeza, uma saúde melhor. Você imagine um profissional de saúde, um médico renomado, que ganha fortunas, se ele deixa um período por semana para fazer filantropia, por exemplo. A gente sabe que a hora está curtinha, 8 horas e 57 minutos. Vamos ver ouvir o ouvinte na linha. Bom dia, quem fala? Bom dia, Reinaldo Moura. O Reinaldo, bom dia. Qual a sua dúvida? Minha dúvida é o seguinte, é informar aí que em 1991 a luta da assistência social foi o primeiro congresso que teve aqui na Bahia, e dizer a assistência social que ela está com toda a razão, onde a lei 10.741/03 está sendo atropelada. E quando ela fala no sistema único de BPC para as pessoas idosas, principalmente para pessoas com deficiência, o idoso hoje se sente discriminado e violado nesse direito. Há muita suspensão já nos benefícios de assistência de idosos, pessoas com deficiência, e informar que Brasília não tem nada a eleger hoje esse dia de assistência social, porque essa reforma aí é justamente para atropelar o direito do idoso, é para extorquir o direito que já foi feito, a lei federal. Então a gente tem que estar atento aí, minha querida assistente social, para que isso não aconteça, porque se essa reforma passar aí, quem vai ser crucificado aí são nossos idosos, pessoas com deficiência, principalmente a camada pobre que tem direito nos benefícios. Um abraço, Reinaldo Moura. Muito obrigado, Reinaldo, pela sua participação. Está aí a dúvida do ouvinte. Na verdade, a gente tem que continuar, né? Que o BPC seja garantido lá, que inclusive hoje essa reforma, né, estão tirando o BPC de novo por conta das lutas, dos movimentos. E a gente não pode deixar que esse idoso não tenha essa garantia do direito ao benefício de prestação continuada a partir de 65 anos, de um salário mínimo e não R$400. Então, as minhas considerações finais hoje vão, a princípio, agradecer a vocês por estar aqui, pelo convite, pelo dia do assistente social. Eu me sinto lisonjeada, né? Muito obrigada mesmo. Agradecer a Deus acima de tudo, que me fez, né? Me deu garra, me deu através do curso. E isso me faz gratificante na minha vida, na minha profissão. Deus, família, e assim, eu quero dizer também, como assistente social, eu trabalho com família, que as famílias observem os seus pares, os seus idosos, os seus filhos, que a família que foi instituída por Deus dê valor, né? Trabalhe na questão da prevenção, diálogo, amor, acima de tudo, porque a gente só tem algo se a gente ama de fato. Então, eu amo a minha profissão e estou aí à disposição para que vocês quiserem. Muito obrigada.
Obrigada aos ouvintes também. Muito obrigado. Acompanhamos aqui a entrevista com a assistente social do Conselho Municipal do Idoso. Agora 8 horas e 59 minutos. Ezequiel, agradecemos mais uma vez sua participação aqui. Eu que agradeço a Jaciara, a Joilson, a todos os ouvintes, a Ivan, a Paloma que está aqui hoje. E dizer realmente, a gente precisa unir as pessoas para dizer, olha, vamos resistir a toda a violência. Sim. E com amor e com paz. Sobretudo com paz, para que a gente consiga realmente ter uma vida melhor para todo mundo. Né? Porque esse é o propósito divino. Quando Jesus diz, eu vim para que Sim, todos tenham vida vida e vida em em plenitude, em abundância. abundância. Então, é isso que a gente vai buscar e a gente está nessa pegada, vamos dizer assim. Por isso que a gente luta por uma saúde, por uma sociedade saudável e próspera. Paz e luz para todos. Pronto, agradeço a oportunidade. Patrícia está de volta sexta-feira aqui no programa Saúde no Ar. Um ótimo dia.